Diz assim o texto: estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu para afrontar Israel? A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará sua filha e lhe fará a casa do seu pai livre de imposto em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. Versículo 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá pelejar contra ele. Amém. Até aqui. Essa noite, segundo a orientação de Deus para a nossa vida, para este culto, eu quero ministrar subordinado ao tema: não transfira suas lutas. Não transfira suas lutas. O texto que nós lemos está inserido dentro de uma guerra territorial que estava havendo entre Israel e os filisteus. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo 17, você que quiser acompanhar aí, no capítulo 17, versículo 3, a Bíblia diz que os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas estavam no outro monte do outro lado. Entre eles estava o vale, versículo de número 3. Então veja, nesta guerra, um exército ficou em cima de uma colina e outro exército ficou em cima de outra colina. E segundo historiadores, não, segundo o local que eles visitam hoje lá como sendo o local onde aconteceu a batalha entre Davi e Golias, de uma colina a outra tem a distância de 500 metros, ou seja, meio quilômetro de distância, de uma colina a outra. E era entre esses dois montes havia o vale de Elá, e na beirada da colina que estava o povo de Israel havia um pequeno riacho que corria, que foi neste ribeiro, neste riacho, onde Davi pegou as pedras para tirar do gigante. E a Bíblia vai nos dizer que naquele vale ali de Elá veio do exército filisteu Golias, um homem que tinha uma altura de 2,90 metros. Ele era um gigante. E ali ele afrontou o povo de Israel. Ali ele pediu ao exército de Israel que lhe desse um homem para pelejar com ele. E a Bíblia vai nos dizer que eles tiveram medo. A Bíblia diz que ele afrontou: me deu um homem para lutar comigo. E olha o que a Bíblia diz no versículo de número 11: ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, quando eles ouviram aquela afronta, as palavras que saíram dos lábios de Golias, juntamente com a sua aparência, eles temeram. E nenhum daqueles homens tiveram coragem de descer lá no vale e lutar. De quem era esta luta? Esta luta era daqueles soldados. Esta luta era de Saul. Por que Saul foi escolhido? Porque dentre os filhos de Israel ele era o mais alto. A Bíblia Sagrada diz: ele era o mais alto. Dos ombros para cima ele era o mais alto.
ele sobressaía, ou seja, humanamente falando, fisicamente falando, ele era o homem mais alto, o homem talvez mais robusto. Então essa guerra era dele, porque ele era o rei. E nenhum deles teve coragem de lutar esta guerra. A tal ponto, o medo ficou tão grande, que a Bíblia vai dizer que Saul agora começa a oferecer algo para aquele que matasse o gigante. Ou seja, ele quer se livrar da luta dele, trabalhando com o que ele tem. O que Saul tem como rei? Ouro, prata. O que Saul tem como rei? Comando sobre os impostos de Israel. O que Saul tem como rei? Também ele tem uma filha. Então, em vez de ele lutar, ele prefere oferecer algo para que alguém lute a luta dele. E é muitas vezes isso que acontece conosco. Nós transferimos a luta que é para nós lutar. Então, tem uma luta que é a mãe de casa que vai ter que lutar. Tem uma luta que é o pai de família, o sacerdote que vai ter que lutar. E esta luta não é para a mulher, é para o homem. Todos nós vamos ter um vale que nós teremos que descer e derrubar o gigante. Por quê? Porque quando nós acabamos ganhando nas mãos lutas que nós não vencemos, nós vamos ficando mal acostumados e na nossa mente nós criamos uma ideia de que nós temos uma estrutura que na verdade nós não temos. Então hoje eu posso até não querer descer no vale para enfrentar o gigante, mas vai chegar um dia que eu vou ficar cara a cara com ele. Daí vai ser eu e ele, não vai ter ninguém para ajudar. Não vai ter a mãe, não vai ter o pai, não vai ter o esposo, não vai ter a mulher, não vai ter o filho, não vai ter o pastor, não vai ter o líder, não vai ter o obreiro. Vai ser você e o gigante que você tem que vencer. Então veja, eles não tiveram essa coragem de descer no vale. Então não transfira as suas lutas como Saul transferiu. Agora eu quero entrar num outro mérito aqui. Por que Saul transferiu a sua luta? Por que Saul transferiu a sua luta? E aqui eu quero me utilizar de algo que eu escutei de um pastor que estava ministrando. Ele disse que quando os filhos de Israel, os soldados de Saul ouviram, eles temeram. Por quê? Porque Saul já havia sido rejeitado por Deus. Ou seja, ele havia sido ungido e agora ele perdeu a unção. E por ele ter perdido a unção, ele ficou com medo do gigante. E é assim muitas vezes que acontece com a gente. Por nós perdermos a unção de Deus na nossa vida, nós tememos diante da afronta. Nós tememos diante das dificuldades, nós tememos diante das adversidades que se apresentam. Agora, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ainda que o gigante seja mais forte, ainda que o gigante esteja armado, ainda que o gigante seja maior, ainda que o gigante seja capacitado na luta, nós descemos até o vale e lutamos com ele. Não importa a estatura, não importa a estrutura, não importa o material bélico, nós estamos com a unção de Deus. E quando nós descemos, não descemos sozinhos, mas Deus desce conosco. Você pode dizer amém? Então, quando a gente perde a unção, a gente teme qualquer coisa. Glória a Deus. Quando a gente perde a unção, a graça de Deus na nossa vida, nós acabamos temendo grandemente. A gente fica com aquele sentimento: eu não vou descer lá porque eu vou morrer, eu não vou descer lá porque eu não vou conseguir, eu não vou descer lá no vale para lutar porque senão a minha vida vai correr perigo. Agora, quando a gente está com a unção de Deus, a gente desce no vale. E quando, outro mérito aqui, quando a afronta termina, a Bíblia diz no versículo 16, quer ler comigo aí? Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. Durante 40 dias, 2 vezes no dia, ele afrontava. E quando iria terminar a afronta? Quando alguém descesse lá para pelejar com ele. Então aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. Porque muitas vezes o diabo está afrontando os crentes dentro de casa.
Satanás está afrontando os crentes dentro de casa. Está lá afrontando você. E você está ouvindo a afronta dele e fica de braço cruzado. Você está vendo ele destruir e está de braço cruzado. Então, veja, estavam todos os soldados lá em cima, lá em cima, na colina. E lá embaixo estava o gigante dizendo: me dá um homem. Eu quero um homem. Imagina diante daquele pelotão, todos covardes. Todos covardes. E certamente se eu e você estivéssemos lá e não tivéssemos o Espírito de Deus na nossa vida, nós também não desceríamos. E é isso que acontece muitas vezes lá no nosso lar, no trabalho, no colégio, na faculdade, no relacionamento familiar. Está lá o Golias bradando, está lá o Golias afrontando, e não se levanta ninguém debaixo da unção de Deus para dar um ponto final no Golias. Não se levanta ninguém. A Bíblia vai nos dizer então que Davi é enviado para enviar alimento para os seus irmãos na guerra, no campo de batalha. E Davi agora se aproxima daquele pelotão e começa a conversar com os homens. E quando ele está conversando com os homens, vem o Golias e libera aquelas palavras: me dá um homem para que lute comigo. Se ele me vencer, eu e os filisteus o serviremos. Se eu o vencer, vocês e os israelitas nos servirão. E a Bíblia diz que quando Davi escuta, Davi diz assim: o que darão ao homem que derrotar este filisteu? E ele diz: e quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivos? Está vendo a diferença? Está vendo a diferença de quem é covarde para quem tem coragem? Quem é covarde fica ali no cantinho dele. Nem vou me meter para não arrumar confusão para o meu lado. Esse é o covarde. Nem vou me meter para não sair lesado. Olha o tamanho daquele gigante. Agora olha o homem que tem coragem e é cheio de Deus. Quem é esse homem para afrontar o Deus de Israel? O exército do Deus vivo? Quem é este incircunciso? Quando Davi, preste atenção, quando Davi chega na guerra, Davi é apenas um pastor de ovelhas pobre e rejeitado na família. Agora ele escuta o que vai acontecer com o homem que derrotar o Golias. Número 1, ele vai ser cumulado de riquezas. Ele vai receber riqueza. Número 2, ele vai se casar com a filha do rei. Número 3, ele vai ser livre de pagar imposto. Então quando Davi chega no campo de batalha, ele é pobre, rejeitado na família e ele é solteiro. Antes de descer no vale, Davi não tem dinheiro, é desprezado e é solteiro. Agora Davi chega lá, ele escuta estas palavras do incircunciso e ele diz para o povo, ele diz para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Aleluia! É tão lindo quando alguém toma uma decisão. É tão lindo quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus levanta dentro de casa e diz assim: eu não vou mais aceitar a afronta do diabo na minha família. Eu não vou mais aceitar a afronta do diabo no meu casamento. Eu não vou mais aceitar esta afronta. Eu vou descer no vale para derrubar o gigante. É lindo! É lindo quando um homem se posiciona. É lindo quando uma mulher se posiciona na posição de guerra e desce no vale, não importando o que vai acontecer com a sua vida. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi decidiu ir à peleja. Saul quis botar as suas armaduras, as suas vestimentas nele, mas ele não estava acostumado com isso. E antes de nós descermos no vale para saber o que aconteceu com Davi, eu quero mencionar outra coisa aqui que eu estava meditando. A Bíblia não vai mencionar quantas pessoas Golias matou. A Bíblia não vai mencionar
Golias matou. O currículo de Golias era vazio até então. A Bíblia não menciona o currículo de Golias, mas a Bíblia menciona o currículo de Davi. Quando ele é questionado, ele diz para o rei: quando veio um leão e pegou uma ovelha do meu pai, eu tomei a ovelha da boca do leão e matei o leão. Quando veio um urso e pegou a ovelha do meu pai, eu tomei a ovelha do urso e matei o urso. Aleluia! Ele tinha currículo, preste atenção. E da onde vem o currículo de um homem? O currículo de um homem vem de obras. Se não tem obra, não tem currículo. Porque diante de Deus você não é o que você canta e nem o que você prega. Você é o que você faz. Você é o que você luta. Você é o que você pratica. E eu abro um parêntese aqui para perguntar para nós que estamos aqui nesta noite: o que tem no teu currículo? O que tem no teu currículo? Como o céu está te vendo? Não importa como o homem te vê, importa como Deus te vê. Aleluia, porque diante do homem nós podemos aparentar, nós podemos fingir, nós podemos ser uns atores, mas diante de Deus ninguém se escapa dos olhos de chama de fogo que ele tem. Existe um currículo, existe um memorial diante de Deus, onde estão as minhas e as tuas obras. Deus, nesta última hora, não está contando como aqueles soldados covardes que tinham roupa de soldado, capacete de soldado, espada de soldado, mas o seu coração era um coração covarde, que não estava disposto a lutar com Golias. Deus está contando com alguém que tem currículo, que quando vem o leão, ele enfrenta o leão, que quando vem o urso, ele enfrenta o urso, mas ele não retrocede, ele luta. Aleluia. Qual é o teu currículo, irmão? Glória a Deus. Qual é o teu currículo, irmã? Como Deus te vê? Quais são as experiências que você já teve com Ele? O que você tem feito por Ele? O que você tem realizado em prol da obra dEle? O que Deus pode colocar no teu currículo que você fez? Davi tinha um currículo diante de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que agora ele desce no vale para lutar. Todos aqueles homens estão lá acovardados, mas Davi desce no vale. Um jovem desprezado na família, pobre e solteiro. E lá no vale a Bíblia diz que ele é zombado por Golias. Golias disse que o mataria e daria para as aves do céu comê-lo. Mas Davi olha para Golias e diz: tu vens a mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor. Davi olha para ele e diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Primeiro houve um confronto de palavras. Ele tentou entrar na mente de Davi: eu vou te matar e vou te fazer de comida para as aves, achando que ia funcionar com Davi o que funcionou com os outros homens. Só que Davi não era aqueles outros soldados. Davi desceu para o campo de batalha acompanhado do Senhor. Agora Davi entra na mente de Golias. Hoje mesmo, olhando na cara de Golias, ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Aleluia. Eu vou te matar, eu vou tirar a tua cabeça, e hoje mesmo eu vou dar os cadáveres do acampamento filisteu para as aves do céu e para as bestas feras, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. E sabe o que é isso que tem faltado, irmão? Tem faltado homens que desçam no campo de batalha, faltado homens que desçam no vale de Elá para lutar. Existe um vale para mim, existe um vale para você, onde é você que tem que descer, não eu.
No meu vale eu vou descer. No seu vale é você que tem que descer. Porque eu não posso transferir a minha luta para o Senhor. Eu não posso dizer, o Senhor é o dirigente, pega a minha luta e lute ela. Não! Eu tenho que lutar a minha luta. Eu tenho que vencer os meus gigantes. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há quanto tempo aquele gigante está lá te esperando? Há quanto tempo você está sendo afrontado? Há quanto tempo você está controlado por um pecado? Você está aprisionado ao pecado? O verdadeiro livre não é aquele homem que é livre para fazer o que quer. O verdadeiro homem não é aquele que é livre para fazer o que quer. O verdadeiro homem que é livre, ele é livre para fazer o que deve. E o que deve está escrito na palavra de Deus. O que deve está nas Escrituras. E quando você não é liberto o suficiente para colocar esta palavra em prática, é porque você apenas é livre para fazer o que quer, mas para fazer o que deve ainda você está aprisionado. Mas nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, Ele vai te dar graça para descer no vale e romper com todas as cadeias. Glória a Deus. Você não é livre porque você pode fazer o que quer. Você só é livre quando você faz o que deve. E o que deve o homem fazer está nas Escrituras. A Bíblia vai nos dizer que Davi desce no vale. E agora ele joga pedra no gigante. O gigante cai com o seu rosto no chão. Ele vai correndo, sobe em cima do gigante, pega a espada do gigante e corta a cabeça. Agora escute essa revelação que o Espírito de Deus me deu. Escute essa revelação. A Bíblia Sagrada nos diz que Davi, ele lançou uma pedra no gigante. Capítulo 17, versículo 50. Assim Davi venceu o filisteu, com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu e o matou. Versículo 49. Davi meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra e com a funda atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra ficou encravada na testa de Golias, que caiu com o rosto no chão. Quando a pedra atingiu o Golias, a Bíblia diz que ele foi ferido e não morto. Então, se Davi achasse que tinha vencido somente com aquela pedrada e fosse embora, o que ia acontecer? O gigante ia levantar daquela tontura e ia ficar vivo. Figuradamente, o Espírito Santo disse assim para mim: tem pessoas que são assim. Eles só dão uma pedrada no gigante, mas o gigante não é morto. Daí o gigante parece que está morto, mas depois de um dia o gigante levanta e volta a incomodar de novo. O que é isso? Problema mal resolvido, pecado que não foi confessado, pecado que não foi trabalhado. Você só deu uma pedrada, mas o gigante ainda está vivo. Tem muita gente que só deu uma pedrada no gigante. E você acha assim, venci. Mas o gigante está ali e está vivo. Daqui a pouco ele vai levantar. O gigante só está ferido. Problema mal resolvido. Aquele perdão que não foi liberado. Aquele pecado que não foi confessado. Aquela parte da tua vida que ainda você está preso e não conseguiu se libertar por completo. Só deu uma pedrada. Você veio para a igreja e ainda continua problemático, só deu uma pedrada. A Bíblia diz que Davi, além de dar a pedrada, ele sai correndo. Olha o que a Bíblia diz, versículo de número 51. Correu Davi e pondo-se em pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e matou-o, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Aleluia! Não basta apenas pedrada, tem que matar. Não basta apenas uma pedrada, irmão Valdir, tem que matar o gigante. Aleluia. Tem que liquidar, tem que eliminar, tem que fazer desaparecer, porque senão ele se levanta e soca em
terá medo? Até quando você vai se contentar somente com pedradas? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É muito interessante que com a pedra ele atingiu o gigante, e isso foi uma ação divina. Com a pedra ele atingiu o gigante, isso foi uma ação de Deus capacitando Davi. Mas o propósito de Davi era matá-lo. E agora ele pega a espada do próprio gigante. Ou seja, o gigante provou do próprio veneno. Da espada que ele iria utilizar para matar, ele foi morto. Davi pegou a ferramenta do gigante, decapitou, cortou a cabeça dele. Aleluia. E agora a Bíblia vai nos dizer que Davi ele pega a cabeça do gigante. Ele pega a cabeça. E quando ele pega a cabeça do gigante, a Bíblia diz que então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até Gate, até as portas de Hebron, e morreram ali os filisteus, os cadáveres deles ficaram espalhados pelo caminho e de Saraim até Gate e até Ecrom. Agora eles viraram homem. Agora ficaram homens soldados. Depois que matou o gigante, virou homem daí. Agora que Davi fez o serviço sujo, eles... eu sou homem! Quando era para descer no vale, ninguém quis descer. Agora que o menino desceu lá, eles... o povo de Israel! Não, irmão. A luta nem era de Davi. Mas Davi tomou aquela luta para ele. E ele venceu o gigante. Sabe o que aconteceu? E eu vou encerrar aqui. Sabe o que aconteceu? Davi ganhou a filha de Saul para casar. Ganhou muita riqueza. E agora está livre de imposto. Imagine você livre de imposto. Imagina eu livre de imposto. Que alegria que eu não ia ter. Tudo que eu fosse comprar de imposto. Ainda mais no Brasil. Ou seja, antes de descer no vale, pobre, solteiro e desprezado. Depois que desceu no vale e venceu o gigante, ele é ovacionado pela multidão. Ele é cumulado, ele ganha grandes riquezas de Saul e de lambuja ainda leva a filha de Saul. Ele sai casado. Aleluia. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Mas por que Davi alcançou essas bênçãos? Porque ele estava preparado. Quando veio o gigante, ele estava preparado para lutar com o gigante. Ele estava preparado. Aqueles soldados estavam lá, mas não estavam preparados, porque senão teriam descido. Eles transferiram a luta. Nem a recompensa fez eles descer no vale. Tem gente que é tão ruim que nem a recompensa faz eles se mexer para orar, para jejuar, para se converter, para amar a Deus. Sabia? Porque é o que Deus promete. Me obedeça, que não é você que vai correr atrás das bênçãos, é as bênçãos que vai correr atrás de você. Mas tem gente que é tão despreparada que nem com as bênçãos de Deus sendo oferecida como recompensa, ele se posiciona ou desce no vale. Então a mensagem dessa noite para nós é essa: não transfira as suas lutas. O vale é seu, lute você. Aleluia. Porque a gente vai vendo essa geração se tornando estranha. É os filhos querendo que os pais lutem as suas lutas. Dá um probleminha lá, já liga para quem? Liga para a mãe. Não é? Luta você, o vale é teu. Qualquer probleminha já liga lá para o pastor. Às vezes os pastores têm que estar perdendo tempo com coisas fúteis e banais. Porque os crentes não querem lutar. Porque os crentes não querem descer no vale para derrubar os seus gigantes. Tem problemas que é só Deus na nossa vida. Tem problemas que nós vamos vencer com o auxílio do nosso pastor. Mas tem problemas que é eu que vou ter que descer no vale e vou ter que lutar. Aleluia. É você que vai ter que tomar uma posição. É você que vai ter que mudar teu padrão comportamental. É você que
Só que a sua vitória não está lá em cima. A sua vitória está no vale. A sua vitória não está aqui em cima junto com os covardes. A sua vitória está no vale. Quando Davi sai destas fileiras e desce ao vale, Deus não está aqui. Deus desce com Davi. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles homens eram tão covardes que nem entre eles tomaram uma posição assim. Ele é um, mas se nós juntar em 4, nós pegamos ele. Nem para isso eles se serviram. Porque se eu estou numa guerra e eu vejo alguém maior do que eu, o mínimo que eu ia fazer é convidar mais uns 2 ou 3. Olha aquele ali, eu não posso com ele sozinho, mas vou pegar nós uns 5, 6, e vamos ver se nós não derrubamos ele. Nem para isso eles se prestaram. E eu termino dizendo outra coisa. Quem é que estava chamando aqui para a batalha? Era o Golias, né? Me dá um homem para que lute comigo. Isso aqui é a simbologia do que o diabo quer impor sobre os crentes hoje. Ele quer ditar as regras. Eu estou numa guerra, como que eu vou deixar o meu inimigo ditar uma guerra para mim? Eu estou na guerra, como que eu vou dar ouvidos assim para um Golias, um homem que naturalmente é bem maior do que eu, dizer como que vai acontecer? Golias era muito inteligente, sabendo que ele era alto, que ele era forte, que ele tinha armas e que era um guerreiro. Ele pediu qualquer homem, porque ele era um gigante. Daí eu vou estar escutando ele. Ele está pedindo um homem. A regra é essa, um homem. Não tem regra na guerra. Guerra é guerra. Aleluia. Não deixe o diabo ditar as ordens lá na sua casa. Não deixe o diabo ditar as regras da guerra lá na sua família. Não deixe o diabo ditar as regras de como vai acontecer as coisas nos teus relacionamentos. Derrube o gigante. Aleluia. Desça lá embaixo e mostre para ele que Deus é contigo e quem manda na sua casa é Deus. Desça lá embaixo, derrote ele e toda a terra, toda a sua casa, toda a sua parentela saberá que Deus é contigo. Você pode dizer amém? Amém. Então desce no vale e lute a tua luta. Não importa qual área que é, sentimental, emocional, se é na área conjugal, se é na área financeira, desce no vale e luta contra esse gigante. Derruba esse gigante. Deus quer te dar vitória já há muito tempo. Só não te deu ainda porque tu está lá com os covardes. No momento que você descer no vale, você vai ver a mão de Deus. Aleluia. Eu sinto algo tremendo aqui, irmãos. Eu sinto uma autoridade de Deus aqui. Você que pode, levante essa mão para receber esta coragem de Deus sobre a tua vida. Recebe esta coragem para você lutar. Recebe esta coragem porque a tua vitória não está na colina como os covardes. A tua vitória está no vale, onde Deus descerá contigo e te entregará a cabeça do gigante na tua mão. Aleluia, fique de pé nessa noite, eu quero orar por você. Fique de pé, eu quero